Graça e paz, igreja, em nome de Jesus Cristo, amados. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu declaro as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, as bênçãos de Jesus Cristo Nazareno, sobre vocês e todas as vossas casas, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, vamos ser alimentados pela palavra e a graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém? Tomem posse da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, aos Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo, sendo usado pelo poder do Espírito Santo, para alertar a toda a igreja a andar em santidade e se afastar do pecado, né? Aos Gálatas capítulo 6 e o versículo, louvado seja o Senhor, 8, que diz assim: porque o que semeia na carne, da carne ceifará, e a corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Versículo 8, de aos Gálatas capítulo 6. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Então, quem semeia na carne vai ceifar a corrupção, né? Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. São os frutos do Espírito Santo, que é a salvação eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, ou seja, se não houver morrido. Então, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecido, se não haver morrido. Isso na presença de Deus. Mas mesmo assim, se acontecer isso, de morrer na presença de Deus e não colher aquele bem que você fez para alguém, para o seu próximo, para o seu irmão, para a igreja, você receberá na vida eterna, receberá no reino eterno para a glória de Deus, né? E com os demais que estão seguindo o caminho contrário, receberão também, só que a condenação, infelizmente, se não ouvir ao Senhor, né? Que é acerca dos que semeiam na carne. Semeia o quê? Semeia o quê na carne? Semeia o pecado, né? E vamos aí, e muitos que estão dentro da igreja semeiam o pecado, não estão nas mesmas práticas que estão os do mundo, que é bebedice, feitiçaria, macumbaria, né? Falsas crenças, né? Se curvando diante de deuses, de deusas estranhas, de imagens, de esculturas religiosas, de falsos intercessores que não são intercessores. Esses aí, se permanecer assim, serão condenados. Mas se assim ouvir a Deus, a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho genuíno, serão salvos, né? Porque a vida desses aí que estão aí se prostrando diante de Buda, da imagem de Buda, né? Da imagem de pessoas religiosas que foram canonizadas, seja elas quais forem, né? De outras, de ditadores, enfim, porque são obrigadas ou não, isso é outra situação, mas pessoas religiosas, pessoas mundâneas, que estão aí nas bebedices, que estão aí nas orgias, que estão nas feitiçarias, nas macumbarias, que estão na mentira, que estão no engano, nas falsas crenças, falsas religiões, falsos intercessores, isto é o mundo, nas bebedices, fumando, bebendo, matando, roubando, se prostituindo, prostituição carnal, prostituição espiritual também, que é as falsas crenças, que é tudo junto. Isso aí é o mundo. Essas pessoas estão nessas práticas. Se assim ouvir a Deus, elas estão semeando na carne. Se assim elas ouvirem a Deus, serão salvas, serão transformadas como nós, que somos salvos, que somos igrejas em Cristo Jesus. Mas há muitos que estão dentro da igreja que estão semeando na carne, estão semeando a contenda, estão semeando, às vezes estão bebendo, às vezes estão praticando coisas que não agradam a Deus. Então é preciso não semear na carne, os que estão dentro da igreja, mas semear no Espírito. E semear no Espírito é ser a presença de Deus, é obedecer e praticar a palavra, é viver em comunhão, em Espírito e em verdade na presença de Deus, que é conforme está dizendo aqui, né, no versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. A corrupção é o quê? A corrupção é toda a imundície de pecado, né? O que semeia no Espírito, né, ceifará a vida eterna, que é a vida eterna com Cristo. Aí no versículo 13 diz: porque nem ainda esses mesmos que circuncidaram guardam a lei, mas querem que vos circuncidem para se
se gloriarem na vossa carne. Esse é um mérito que é muito profundo, eu não tenho tempo, porque uso o celular para administração, tenho pouca memória, mas é um outro tema que eu irei entrar quando Deus me der condição, né? Então, vamos lá no 14. Mas longe, né, esteja de mim gloriar-me, o apóstolo Paulo falando para a igreja. E não, versículo 14, mas longe de mim, né, longe esteja de mim gloriar-me, e a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim, eu para o mundo, né? Então, mais longe esteja de mim gloriar-me, e a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Versículo 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Versículo 17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso Espírito. Amém. Né? Então Paulo está dizendo aqui que se ele tiver que se gloriar, ele se gloria em Jesus Cristo, porque ele era nova criatura. Pois aqui Paulo já não está mais, já subiu, está no seio de Abraão para a glória de Deus. Mas nós todos que somos igreja, nós temos que nos gloriar em Cristo Jesus. Se porventura viemos nos gloriar em Cristo Jesus, porque nós temos que ser nova criatura. E a nova criatura, ela está apartada do pecado, ela está apartada do mundo. Jesus, a certa feita, disse para os discípulos: vós estáis no mundo, mas não sois mais do mundo. Então nós temos que conviver com o mundo para pregoar o evangelho, para transformar as pessoas que estão no mundo pela palavra da vida, pela santidade, pela unção, pela misericórdia, e não viver juntamente com as práticas do mundo, mas ir para o mundo e converter o mundo. Então Paulo está falando aqui acerca da nova criatura. Eu não quero entrar na questão da circuncisão e da incircuncisão, não é, como eu já falei. Mas Paulo está falando de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, de estar em comunhão, se santificando, em oração, servindo ao Senhor. Hoje estou aqui no monte, já orei, intercedi por todos que estão no canal, pela minha família, pela casa, por toda a igreja, em toda a face da terra, pelo ministério no qual congrega os pastores, os obreiros. Essa é a comunhão, é você ser a libação, interceder pela igreja e pelo teu próximo, pela salvação de muitos, né? Então todos nós temos que ser nova criatura. Não semeie na carne, meu irmão, porque se semear na carne, você irá colher, a recompensa será a corrupção, e a corrupção é todo engano. Nós temos que semear no Espírito. E você que está semeando na carne, arrependa-se do seu pecado, seja qual for o que você esteja praticando, que o Senhor entrará com a misericórdia e você ficará livre de todo pecado e será nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Aqui está a palavra de Deus, aqui está a verdadeira palavra de Deus. Tenha comunhão com Cristo, sirva ao Senhor em comunhão e retidão dentro da casa de Deus, não se rebelie contra ninguém, seja a palavra de Deus e Deus irá te honrar para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, que haja salvação na casa de vocês, que haja paz, haja misericórdia, que haja santidade, unção e presença de Deus, e que haja em você, em mim, em todos nós, uma nova criatura em Cristo Jesus, santificadas para ir para o reino eterno em Cristo Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.